notícias que têm sido veiculadas a respeito do ex-presidente desta casa, ministro Alexandre de Moraes, um grande ex-presidente que cumpriu um enorme papel, como é de conhecimento geral do país, nas eleições de 2022, e apenas fazer algumas observações. Em primeiro lugar, notícias que têm sido veiculadas sobre a acumulação de cargos de ministros do Supremo Tribunal Federal e de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, lembrar a todos que esta é uma escolha constitucional que o Constituinte vem fazendo desde a década de 30 do século passado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, como os ministros do Superior Tribunal de Justiça, compõem esta casa, honram a história desta casa por determinação constitucional. As funções da magistratura são funções que apenas cumprem as leis, são funções que não desbordam, portanto, do que a Constituição estabelece. Não é escolha de alguém ser ou não ser ministro do Supremo e ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E deve-se dizer que, apenas para esclarecimento, que nós, ministros do Supremo Tribunal Federal, que integramos pelo mandato de 2 anos com a recondução possível, que cumprimos as funções inerentes a esses 2 cargos, fazemos isso sem que haja, inclusive, qualquer diminuição da carga de serviço no Supremo Tribunal Federal. Portanto, o desempenho dessas funções decorre de mandamento constitucional, não é escolha de alguém, circunstância de eventualmente alguém estar no exercício de um cargo e também tendo no Supremo relatoria, como naquele caso que agora é veiculado no Supremo Tribunal Federal de outro caso, não confunde as funções, não desmerece qualquer tipo de conduta adotada. O Tribunal Superior Eleitoral tem o único objetivo de garantir a lisura, a transparência e a segurança do processo eleitoral. Nós nos comprometemos com isso permanentemente, assim tem sido feito, e aqui todas as condutas, inclusive dos presidentes, devem ser formais para serem seguras e para garantir a liberdade do eleitor no exercício do seu direito e dever constitucional de votar. Alguns podem se surpreender com minha fala hoje. Nós devemos ser pacificadores. Podem me acusar, posso ser taxado de tudo. Sempre tive posições claras, nunca fui isentão, nunca estive em cima do muro. Alguma decisão judicial que eu discorde, eu pontuo. E nunca ofendi ninguém no seu pessoal. E sei algumas decisões que eu, enquanto parlamentar e representante do povo catarinense, não só tenho o direito, como o dever de ser voz do povo catarinense. Eu quero me referir a uma decisão não apenas de um ministro, mas do mais veterano dos ministros, do decano ministro, chamado Gilmar Mendes. E ele trouxe uma solução pacificadora. Me alegrou profundamente e nos faz a uma reflexão, nos leva a uma reflexão. Devemos ser construtores de ponte, os partidos políticos, direita e esquerda. O presidente do Tribunal Eleitoral, que teve uma coragem estupenda, que é um homem que teve um comportamento exemplar, que é orgulho de todo o Brasil. E não me importa se o Alexandre de Moraes é conservador, não importa se ele seja progressista, não importa se ele seja de direita, de centro, o que importa é que ele foi de muita coragem e muita dignidade na lisura e no compromisso de dirigir essas eleições. Então eu vim visitar as instituições para provar a partir de agora: vocês vão ter paz, porque vocês vão ser respeitados, porque esse país vai voltar à civilidade. De ouvir os senadores e dizer assim como um lead hoje: gente, não procurem responsabilizar outros que não sejam o próprio Senado, porque a origem disso tudo está na passividade do Senado, que é o único órgão capaz de corrigir esse desvio da Constituição. E desvio da Constituição é gravíssimo. É gravíssimo, aprendi isso com meu avô quando eu era menino. É gravíssimo. Olha, eu fui lá na PUC, eu fui presidente do centro acadêmico.
1968, 69. Sabe o que eu andava, o que eu punha no bolso para me garantir? A Constituição de 67, e me garantia. Sempre me garantiu. Eu fiz o que devia fazer, fiz greve e a Constituição me garantiu. Hoje, eu temo que a Constituição não me garanta. Mas que diabo? O que é isso? Carmen Lúcia defende Alexandre de Moraes. Lula quer visitar cela onde ficou preso 580 dias. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação urgente já na sua tela. Lula quer visitar com Janja cela onde ficou preso em Curitiba. Eu vou querer vir aqui visitar a cela onde estive preso. Não vou esquecer, afirmou o presidente Lula em visita à capital paranaense. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Eu ia fazer uma visita na cela que eu fiquei preso. Eu só não vou hoje porque a Janja não está comigo, ela queria ir comigo. E a Neudi, que é uma das companheiras que organizava a vigília, também não pôde vir. E eu vou querer vir aqui visitar a cela onde eu estive preso, porque eu acho que eu não vou esquecer os 580 dias. Isso, o senhor falou uma vez uma coisa assim, que pode se esquecer, não, pode perdoar, mas não esquecer. Você não esquece nunca. Ou seja, você não esquece as coisas boas que te fizeram. E as coisas ruins que te fizeram, você não esquece. Você pode, as coisas ruins, você pode perdoar a pessoa, você pode não guardar mágoa, você pode relevar. Eu ia fazer uma visita. Agora, Alexandre Garcia fala que sua esposa, médica, curou vários disso aqui que você tá vendo na sua tela, com tratamento proibido de mencionar. Eu falei, fui demitido no mesmo dia. Não deixemos que o medo nos paralise. CNN, né? Em plena pandemia, minha mulher é médica, minha mulher já tinha curado mais de 100, né? Com ivermectina, zinco, vitamina D, né? Ninguém hospitalizado. Ainda ontem curou mais 3. Né? Então eu vejo isso todo dia. E a CNN tinha proibido de dizer que tinha tratamento. Eu não sei por que razão, porque vocês todos estão cansados de ver, aparece uma raiz nova, uma folha nova para curar o câncer, e está lá, olha aqui, tem cura o câncer nessa raiz aqui. Mas sobre Covid não podia falar. Eu falei, fui demitido no mesmo dia, né? Cancelaram o contrato no mesmo dia, na mesma manhã. Depois, aí que eu me diverti muito quando eu ouvi o ex-presidente do Supremo, Nelson Jobim, dizer exatamente a mesma coisa. Eu ontem falei com ele e disse, muito obrigado, né? Porque repetiu o que eu disse no dia 8 de janeiro, às 4h30 da tarde, na Jovem Pan. Me perguntaram, o que foi que aconteceu? Foi que aconteceu? Foi uma frustração de gente que ficou esperando os militares lá na frente do QG e, quando não conseguiu, teve uma catarse que se desbordou sobre a Praça dos Três Poderes. Aí, com medo do Ministério Público, a Jovem Pan, né, foi naquele episódio que o Pitoli já citou, vai embora que a gente está com medo. Né? Então, talvez aqui dentro também, não sei quantos senadores têm ação lá no Supremo, né? Não deixemos que o medo nos paralise, como fizeram durante a pandemia, de uma forma cruel, nojenta, que levaram à morte milhares de pessoas. Fique em casa, não sai de casa, feche a porta, não dê emprego, se paralise, né? Em vez de as pessoas saírem se tratar e respirar ar puro, que é muito mais saudável do que ficar trancado em casa. Né? Enfim, são coisas que, depois de ter ouvido a CPI daqui, defendendo essas posições de crueldade máxima contra o povo brasileiro, um dia... Pois é, não, eu acompanhei a sua atuação, né? Mas também acompanhei de certas figuras, inclusive o sujeito ser médico e dizer o que disse, meu Deus do céu. Né? Bom. Alexandre Garcia diz agora no Senado que a solução para a censura no Brasil existe.
Está lá escrito com todas as letras. Artigo 220 da Constituição, ponto final. O senador pelo Rio de Janeiro, Portinho, deu a solução existe desde outubro de 1988, está escrito lá com todas as letras do artigo 220 da Constituição, ponto final. Constitutio locuta causa finita, me perdoem, eu sou da geração que aprendeu latim, né? Constituição ouvida, causa finita, não tem ninguém acima da Constituição nesse país, ninguém, não existe ninguém acima da Constituição, porque ela é a lei maior, né? Qualquer coisa acima da Constituição é ilegal, é arbítrio, né? Tá fora da Constituição, está por fora, né? Então, está lá na Constituição, se alguém quiser mais espalhar isso, está lá no inciso 4º do artigo 5º, a gente acaba decorando essas coisas, né? É livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato, está vedada a censura lá no artigo 220, sobre qualquer tipo, qualquer plataforma, qualquer expressão, meu Deus do céu, será que a gente vai ter que, para falar em Hamas, pena que o astronauta não está aqui, a gente vai ter que dizer Hotel Alfa, Mike Alfa, né? Será que vai ter que ser assim? É uma doideira, né? E eu fiquei sabendo pelo senador Flávio que parece que estão falando mal de mim. Eu não fico sabendo, né? Eu não vou me dar o desprazer de... Alexandre Pitoli diz no Senado que a Jovem Pan fez um acordo demitindo jornalistas. Ele avisou que seria preso por opinião. Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, todos esses que passaram por um momento onde a Jovem Pan decidiu, foi uma decisão da Jovem Pan, entregar esses profissionais numa espécie de acordo, que, ao meu ver, fazendo parte da rede como eu fiz, sendo a principal emissora afiliada da rede, embora no mercado de 400 mil habitantes, a Jovem Pan News Bauru estava à frente de todas as demais afiliadas em número de inscritos e audiência, nós também sofremos com isso. Em algum momento, aquela foice que acabou fazendo com que muitos profissionais que fizeram a Jovem Pan, naquele momento, chegaram onde chegou, a mesma foice nos atingiu. Fui pressionado, muito pressionado, por conta do conteúdo que nós estávamos levando para o ar, em especial durante o pleito, durante a eleição de 2022, e fomos alertados, em especial na primeira semana de janeiro, isso aconteceu no dia 5 de janeiro, antecedendo o 8 de janeiro, eu fui a São Paulo, fui a uma reunião na diretoria da Jovem Pan, e fui alertado ali, dentre outras coisas, que eu seria preso. Essa foi a ameaça que recebi ali, dizendo, e quem me disse sabe o que disse, que eu seria preso. Desde então, Alexandre, foram 2 meses infernais, entretanto, sem possibilidade de retroceder na programação da rádio. Pela seriedade, pela forma como nós decidimos conduzir o trabalho. Não era ali que nós iríamos ceder a uma pressão. Entretanto, confesso que foi o momento mais difícil da nossa jornada. Só que, antecedendo esse 5 de janeiro, nós, talvez em função do tamanho da emissora, encontrando no YouTube a sua principal fonte pagadora, no dia 23 de novembro de 2022, senador, sem nenhum prévio aviso, sem nenhum aviso que em instantes, em alguns dias, em algumas semanas, seríamos desmonetizados, recebemos um e-mail, simplesmente um e-mail, dizendo por parte do YouTube que nós havíamos desrespeitado a política de privacidade da comunidade, termos realmente difíceis de compreender, e naquele momento fomos, então, a exemplo do que aconteceu com a própria Jovem Pan, por estarmos no guarda-chuva da Jovem Pan, no que eles chamam de Panflix, nós fomos cortados também da monetização. Só para o senhor ter uma ideia, senador, naquele momento, a monetização significava mais do que o dobro do faturamento da própria rádio. Significava investimento, significava melhoria das condições de trabalho, do salário dos profissionais, significava também a expansão das nossas atividades. E nós não estávamos fazendo nada diferente do que simplesmente trabalhar, como a gente sempre fez. Nada diferente do que simplesmente apresentar o nosso programa, que é das 8 ao meio-dia,
balizado inclusive por uma orientação da própria rede, em notícias publicadas em outros portais, para assegurar que nós não estávamos levando até a programação qualquer possibilidade. Essa informação aqui de Joyce, que tirou foto com Ricardo Nunes, candidato à reeleição de São Paulo, pegou mal para Ricardo Nunes. Não é à toa que Pablo Marçal, cada dia que passa, está ficando cada vez mais forte em São Paulo. Joyce é uma das traidoras que usou o nome de Jair Bolsonaro para chegar onde chegou e depois que conseguiu o cargo, foi facada atrás de facada. Igual o Jorge Seife, que a gente mostrou aqui no começo. Pegou cargo de senador da República e agora está do lado dos ministros do Supremo e usou o nome de Bolsonaro para chegar até onde chegou. Preste bem atenção que no desespero de Joyce, que não aprende com a verdade. Gente, teve Tigrão de teclado que subiu nas tamancas e rodou a baiana depois que eu publiquei um vídeo nas minhas redes, onde eu publico o que eu quiser. Mas o vídeo é com o prefeito Ricardo Nunes, um vídeo institucional que foi feito para todo mundo, que ele diz assim: olha aqui nossa pré-candidata Joyce Hasselman. Aí eu entro e falo: olha, vamos aqui falar um pouco da cidade e tal, falo por que eu sou pré-candidata e blá blá blá, aquela coisa toda. E pronto, aí isso acabou. Os tigrões, gente, ficaram doidos. E quem são esses tigrões? São extremistas presos ao passado, que não conseguem juntar lé com cré, que não conseguem pensar, raciocinar e entender que é preciso uma união de forças para impedir que a esquerda tome a cidade de São Paulo, para impedir que Boulos cresça. É preciso que as figuras da direita se unam, porque agora é guerra contra o comunismo, que Boulos é comunista. Mas essas pessoas não conseguem entender. Aliás, pessoas mesmo, são poucas, que quando você vai ver tem muito robô. É um monte de robô. Agora, quem tá colocando esses robôs, quem tá pagando, programando, aí eu já não sei, minha gente. Eu sei que a confusão foi tão grande que deu matéria, né? Saiu no painel hoje, saiu no Globo 2 matérias, a Gazeta do Povo tá fazendo matéria e tal, e tá aí Brasil afora. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sou Joyce Hasselman, uma mulher verdadeiramente de direita e que vive os princípios da direita. Sou forte o suficiente pra não dobrar a espinha pra vocês e pra ninguém. E sempre ando em frente. Essa é então Joyce Hasselman, que usou o nome de Jair Bolsonaro para trair o pessoal da direita. Ela fala que em não deixar a esquerda vencer, mas trazê-la de volta não dá também, né? Continuando então com a informação agora do deputado Gustavo Gaia, que é muito importante sua atenção e seu compartilhamento. Daqui a pouco a informação do dia: Lula querendo voltar para sua cela, da onde nunca deveria ter saído. Antes de entrar no conteúdo desse vídeo, uma atualização sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Até o momento, nós já temos 110 assinaturas de deputados federais e deputadas apoiando o impeachment do ditador Alexandre de Moraes. Em breve será o maior apoiamento, o impeachment com o maior número de assinaturas de deputados da história do nosso país, superando até mesmo o impeachment do Lula, quando ele faz um ataque direto ao povo judeu, os comparando a Holocausto e nazismo, que foi uma vergonha internacional. Em breve também nós lançaremos um placar, um site onde você poderá saber exatamente quais deputados do seu estado são favoráveis ou são contras ou estão indecisos e indefinidos em relação ao impeachment, para que nós possamos fazer uma pressão popular. Vamos à matéria. Mais uma vez, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, não sei se ele está imitando o Maduro ou se o Maduro imita Alexandre de Moraes. Lembra quando o Elon Musk disse que divulgaria todas as decisões ilegais que não respeitassem a nossa Constituição e o nosso devido processo legal no Twitter? Pois ele fez isso de novo, dessa vez mostrando que o Alexandre de Moraes não parou na tentativa de censurar pessoas sem fundamentação, o que não corresponde ao nosso devido processo legal. Recebemos mais pedidos de censura e de informações de contas pessoais de nossos usuários, afetando não apenas brasileiros, mas também residentes nos Estados Unidos e na Argentina. Compartilhamos essas informações aqui no propósito essencial de garantir transparência. Transparência é algo que o Moraes não aceita. Então olha só a decisão. Como vocês podem ver, a decisão aqui é do dia 23 de julho, sigiloso, né? Ou seja, o Twitter e o Elon Musk não poderiam estar divulgando isso. E aí ele fala... Vou aumentar aqui para caber certinho, cara.
Ele fala decisão proferida em 18 de julho. Apertei aqui, desculpa. Ele fala na decisão proferida em 18 de julho, no prazo de 5 dias, com a autoridade oficial, dados cadastrais referentes aos seguintes perfis. Ele quer os dados cadastrais destas pessoas aqui. Eu não conheço a maioria delas. Eu conheço o Maurício Costa, do Rio Grande do Sul, um amigo meu, e eu sei que esse Fernando Serimedo é o cara que falou sobre a diferença das urnas de modelo novo e modelo antigo, que foi imediatamente censurada por Alexandre de Moraes, e não só isso, Alexandre de Moraes fez o possível para tentar associar o Eduardo Bolsonaro a esse cidadão aqui. Então, mais censura, mais perseguição ilegal. E aí, no dia 12 de julho, vem essa intimação do Alexandre de Moraes intimando o X, né, os representantes do X no Brasil, para que no prazo de 24 horas forneça dados cadastrais do titular do canal Perfil Conta, Alan Conta, e a essa Suprema, sob pena de multa diária de R$100 mil e de responsabilidade penal do responsável legal na referida empresa. R$100 mil para pegar as informações da conta do Alan Conta. O Alan que está nos Estados Unidos, ou seja, o Alexandre de Moraes não teria autoridade sobre uma pessoa que está morando em outro país. E aqui, né, mais um ofício do dia 13 de agosto, ou seja, antes de ontem. Nós temos dessa decisão proferida em autos, 13 de agosto, cuja cópia segue anexa, comunico-lhe, diante do não cumprimento da ordem judicial exarada por essa corte, determinei a aplicação de multa de R$50 mil em face dessa empresa, a qual deverá efetivar o pagamento ao prazo de 5 dias a contar o recebimento dessa comunicação. Fica determinado ainda que a decisão anteriormente proferida, cujo teor foi comunicado mediante ofício eletrônico, deverá ser cumprida no período máximo de 1 hora, sob pena de multa diária de 200... Ok, presta atenção nisso aqui. Ele pede uma multa, ele determina uma multa de R$50 mil que deverá ser paga até 5 dias. Fica determinado ainda que a decisão anteriormente proferida, cujo teor, e a decisão que ele deferiu antes, que não havia sido cumprida, que é a entrega dos dados daquela conta Alan Conta, que é essa decisão aqui, ó, do Alan Conta, como não foi cumprida, né? Que ele, se não for cumprida em 1 hora, a multa vai para R$200 mil para cada um dos perfis indicados, bem como na configuração de crime de desobediência de seu representante legal. E aí, isso aqui é uma ameaça de prender, isso aqui é uma ameaça de prisão, tá? Ao representante legal. Crime de desobediência de seu representante legal. Aqui nós estamos falando de uma ameaça. Isso aqui tá uma clara ameaça que vai prender os funcionários do X, né, do Twitter no Brasil. Não sabemos se foi feito ou não isso daqui, mas o cara não para. O Alexandre de Moraes aparentemente não só não parou de cometer as suas ilegalidades de desrespeito ao nosso devido processo legal e Constituição, como ele está dobrando a aposta. Aí tem um detalhe, que é o seguinte: o Google uma vez respondeu ao Alexandre de Moraes sobre essas decisões sem fundamento, que é essa aqui, ó. Olha o que o Google respondeu ao Alexandre de Moraes. Sem prejuízo de acatamento, sempre muito respeitosamente, a peticionária pede vênia para registrar que a ordem judicial direcionada a Google não veio acompanhada de fundamentação que motiva a decisão de bloqueio do canal em questão e de quebra de sigilo dos usuários, o que contraria os requisitos da fundamentação decorrentes da Constituição, da legislação processual e do Marco Civil da Internet, naturalmente reforçados em matéria de restrições à liberdade de expressão e privacidade. As Big Techs estão percebendo cada vez mais que o Alexandre de Moraes está completamente fora de controle, está usando a sua autoridade de ministro do STF para fazer uma perseguição pessoal, ilegal, criminosa, formando até mesmo uma associação criminosa, destruindo e corrompendo nossa instituição jurídica por dentro. Mas os grandes perigos do Brasil, aparentemente, somos nós que falamos isso abertamente e não nos recolhemos à posição de capachos dele, como é o caso do Rodrigo Pacheco. Nós estamos aqui dispostos a lutar pela nossa liberdade, faremos isso até o fim. Não há nada que eu queira mais da minha vida do que meus filhos vivam em um país onde a liberdade deles, a liberdade de expressão seja respeitada. Então pode tomar o que quiser, canal, dinheiro, mandato, até minha liberdade física. Nós não podemos desistir. Pela primeira vez, os ventos estão favoráveis à liberdade no Brasil e resgatar a nossa dignidade. Um abraço. Meus amigos, preste bem atenção então na informação do dia e me ajude a compartilhar. Lula quer visitar cela onde ficou preso 580 dias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva contou que pretende fazer uma visita à cela em que permaneceu preso por 580 dias,
na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O petista afirma que, embora perdoe as coisas ruins que fizeram a ele, nunca se esquecerá do período em que ficou enclausurado. Eu fui fazer uma visita na cela, que fiquei preso, só não vou hoje porque a Janja não está comigo e ela queria ir comigo. E a Neude, atual assessora de Janja, que era uma das companheiras que fazia a vigília, não pode vir. Eu vou querer aqui visitar a cela onde eu estive preso, porque eu acho que não vou esquecer os 580 dias que estive preso. As coisas boas que te fizeram e as coisas ruins que te fizeram. Você não esquece. As coisas ruins, você pode perdoar as pessoas. Não guardar mágoa, revelar, assinalou. A declaração ocorreu em entrevista a uma rádio paranaense nesta quinta-feira. Na ocasião, Lula ainda relatou que seu encontro com Neude, que segundo conta, o tratamento com carinho, embora ele estivesse preso com o maior bandido da história desse país, que é uma realidade. Foi uma bênção de Deus eu encontrar uma companheira que foi solidária, gentil, educada comigo. E nem todo mundo queria ser educado ou gentil comigo. Então isso demonstra que a gente não pode acreditar que tem ser humano 100% ruim ou 100% bom. Todo mundo tem seus defeitos e suas virtudes. Então a mulher que trabalhava na Polícia Federal, de uma empresa terceirizada, que tinha coragem de cuidar com carinho de um cara que estava preso, que foi trazido para o Paraná como se fosse o maior bandido da história desse país, sabe? Então, obviamente, eu fiquei emocionado. Acrescentou. O petista foi condenado em 2 instâncias pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do Triplex, no Guarujá, São Paulo. Ele foi preso em 7 de abril de 2018 e deixou a prisão 580 dias depois, após o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidir que prisões só devem ocorrer após o trânsito em julgado. Tá aí, meus amigos. Informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.